Agora eu vou mostrar para vocês a utilização do Multisim, então para simulação do próprio circuito trabalhado na aula. Então a gente acessa o site multisim.com. Quando acessar esse site, for da primeira vez, né, pode clicar aqui para fazer o seu cadastro. Então no momento que ele clica, ele abre uma janela onde que vai colocar algumas informações, nome do usuário, nome, atividade. Aqui então tem a opção de estudante, empresa, e-mail, cadastre um e-mail institucional, e senha, vai criar uma conta. No momento que criar a conta, depois que criar, vem aqui para fazer o seu login, utilizando então a sua, a sua conta, a conta criada, no caso, com e-mail, acessa, no caso aqui, né? Então, e aí ele vai carregar a página do ambiente de simulação. Feito isso, feito essa carregar, ele vai aparecer aqui os últimos circuitos e tudo mais. Eu tenho alguns circuitos já realizados aqui, mas então a gente tem a opção aqui então de criar um circuito. Repare que no canto inferior direito eu deixei representado então o circuito, né? Então o nosso circuito utilizado para que eu que estarei representando. Então, no momento que abriu aqui, ele já então a gente clicando, então só vou voltar aqui para mostrar novamente. Então, criar novo circuito. Ele abre essa interface gráfica aqui. Essa interface gráfica é onde que vai estar aparecendo aqui, então, o esquemático, na verdade, do circuito. Bom, então aqui a gente tem o espaço onde que a gente vai realizar a montagem do circuito. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem a opção de busca, né? Então a gente pode buscar em outra, no caso em inglês, né? Tipo, se a gente for fazer, então ela quer buscar uma service, então eu tenho que eu sei que ele vai estar em inglês. Então aqui eu tenho vários desses dispositivos, então service, os conectores, os componentes passivos, né, que a gente chama, que é os que a gente está utilizando. Então a primeira coisa que eu vou estar colocando aqui para representar esse circuito, eu vou estar colocando então uma fonte de tensão alternada. Então eu clico aqui, coloco, posiciono ela de uma forma em que eu consiga então posso dar zoom, diminuir e tudo mais. Primeiro eu costumo sempre coloco os componentes e já vou ajustando, né? Como que eu sei aqui, por exemplo, se o que é esse 1 volt aqui? Ó? Quando eu clico aqui, ele aparece, ó, voltage e PK, né? Então quer dizer que é um valor de pico. Se eu olhar para o meu circuito que está aqui, eu consigo verificar então nesse circuito que o valor de pico que está representado ali é 180. Então vou estar colocando aqui 180, que é o valor de pico. Então eu coloquei o valor de pico. A frequência, a gente sabe ali que no nosso exercício ela está em 377. Então, para que eu tenha uma frequência de 377, essa frequência que está aqui está em Hertz. Então, eu tenho que fazer a conversão, né? Então, eu sei que basta eu fazer essa conversão de que ômega é igual a 2πf. Então, se eu dividir 377 para 6,28, eu encontro a frequência que dá 60 Hz, né? Então, aproximadamente 60 Hz. Então, eu venho aqui e coloco então que a minha fonte está em 60 Hz. Então, eu já coloquei aqui o valor de pico, o valor da frequência e a fase. No caso, essa tensão não tem defasagem, então a minha fase ela está em zero. Bom, eu sei então que eu tenho que colocar os componentes, então eu vou colocar, eu tenho dois resistores. Toda vez que eu coloco um resistor, eu posso clicar aqui e ficar girando esse resistor, então para posicionar ele. Eu posso clicar aqui e fazer uma cópia do mesmo, então aqui eu já estou fazendo uma cópia do resistor. Vou clicar aqui, abre a opção de capacitor, então eu coloco aqui, já vou girar ele, reposicionei, fiz uma cópia e reposiciono. Para movimentar, é só passar o mouse por cima, clica nele e aí já abre essa opção aqui. E aqui o indutor, então eu já vou reposicionar, girando ele, duplicando. Aqui, e outro aqui. Posso colocar agora aqui os valores. Então, se eu quero colocar esse valor, eu posso inclusive
está variando aqui na barrinha, ou eu posso clico aqui e coloco o valor. Né? Então eu sei que eu quero que esse resistor seja de 30, então Enter. Esse resistor é de 20, esse capacitor aqui, então ele é um capacitor de 90. Para colocar o micro, a gente coloca a letra U, ele já entende que é micro. 90, esse aqui 150. Para colocar o M, o milli, a gente coloca aqui, então, 160 milli, então 160 M, e aqui 75 milli também. Bom, então agora aqui para fazer a conexão é só clicar em conectar direto. Então, ele vai criando nomes para essas conexões que a gente faz, depois eu mostro como que se tira, porque não tem necessidade de deixar elas nomeadas. Quando é um circuito muito grande até faz sentido, porque aí pode fazer referências e tudo mais, que aí não precisa ficar puxando o fiozinho. Mas para o nosso caso aqui é importante. Pode ver que ele ficou com esses números, né? 6, 1, 4. Basta clicar aqui, ó, num desses números, vem em display e manda tirar o netlabel, que é a referência de conexão. Isso aqui é importante quando é um circuito muito grande, que a gente pode fazer referência, não precisa estar levando um fio. Basta dizer, ó, estou conectando 2 com 2, e aí ele não faz no gráfico aqui, mas ele faz internamente. Bom, aqui eu tenho então, realizei a montagem deste meu circuito. Posso puxar aqui, posso fazer o que eu quiser, na verdade, né? Posso selecionar todos. Se eu quiser dar um espaço um pouco maior, ele vai fazer, não tem problema nenhum. Essa coisa à disposição do circuito, também a forma como o circuito está disposto. Então aqui eu fiz essa representação do próprio circuito que a gente trabalhou, foi trabalhado também nessa semana de aula. Então eu tenho aqui os meus componentes, eu tenho todos os meus componentes deste circuito, todos esses componentes identificados. Bom, uma coisa que é importante sempre destacar, que sempre deve se colocar nesse circuito, é uma referência. E a gente chama de, na verdade, terra ou a referência para que ele possa saber qual é a minha referência. Então, para que eu possa realizar a simulação, eu sempre vou colocar esse a terra, né, o sistema de aterramento, né, ou a referência. Essa referência de corrente alternada é como se fosse um neutro, que a gente vai ver lá em instalações elétricas, que o neutro, esse neutro, ele é aterrado. Então, essa questão do neutro ser aterrado é uma coisa que é importante de se destacar, e aqui eu reforço que sempre quando vocês forem realizar uma simulação, a maioria dos simuladores vai pedir essa referência aqui. Aqui nesse ponto aqui, a gente tem os equipamentos de análise, né? Então eu posso colocar aqui para medir a tensão. Se ele medir essa tensão, se eu coloco para medir essa tensão, se eu não colocar nenhum outro referência no meu circuito, ele vai medir a tensão em relação a essa terra aqui. Então, como eu coloco um conector aqui, é como se eu tivesse, para medir tensão, eu preciso de 2 terminais. Como se eu esteja colocando um terminal aqui e o outro no GND. Tá? Bom, e para a gente medir a corrente, a gente também clica aqui aqui e vem aqui e verifica. Então, coloca aqui para medir a corrente. Tá? Bom, no momento em que eu faço isso, eu coloco aqui, ele aparentemente ele só fica variando aqui e mostrando o valor instantâneo da minha corrente. Para que eu possa ter o valor completo desses dados de corrente e tudo mais, né, eu tenho que estar vindo aqui. Então eu venho aqui e seleciono, então um desses aqui, ó, venho aqui e seleciono deles, seleciono esse. E aí eu tenho a opção aqui, ó, de colocar os periódicos, né? Então eu vou ter os dados periódicos. E aí eu posso até tirar o instantâneo, que é aquele que fica variando, porque assim a gente sabe que isso é um sinal alternado senoidal, né? Bom, no momento que eu faço isso, no momento que eu estou fazendo isso, então o que está acontecendo aqui? Ele vai passar a apresentar, então, os meus valores de corrente de pico a pico, valor de corrente RMS,
corrente média e a frequência que está submetida. Posso fazer o mesmo para a tensão. Vou colocar, tiro o valor instantâneo. Eu só vou remover aqui e eu pauso a minha simulação para tirar um pouquinho aqui. Então agora aqui, ó, eu estou verificando, eu consigo mudar esse nome aqui, eu posso colocar essa corrente de corrente IF, por exemplo, ou I da fonte, ou IT, eu posso botar IT, tá? E aqui a tensão da fonte, então eu posso botar VF, e aqui vou colocar IF para ficar o mesmo padrão. Então, IF, então aqui eu consigo, ó, coloquei, renomeei, I da fonte, tensão da fonte, no momento que eu clico aqui, então ele vai estar mostrando. Importante relembrar que quando a gente calculou lá o circuito, ele identificou o valor de corrente aqui, então, de 8,45, que é semelhante ao valor para aproximadamente o valor de corrente que nós calculamos lá quando fizemos o exercício. O valor da tensão também, 127,28, a gente tinha considerado no exercício 127,3, ele sempre mostra a frequência, obviamente que estamos trabalhando na mesma frequência para este caso. Bom, tendo isso, eu posso, inclusive, adicionar e quando eu pauso aqui, que aí volta a aparecer essa barra aqui, eu posso colocar para medir, por exemplo, a corrente neste ramo aqui, e eu posso para medir a corrente neste ramo aqui. Ou seja, que eram as correntes dos ramos que a gente tinha identificado. Pode ser em qualquer um ponto, porque é série, né? Posso clicar na corrente, mandar apresentar o periódico. Posso colocar o periódico. Aqui a mesma coisa, para que apresente o periódico, tiro instantâneo. E aí, então, aqui a gente começa a verificar a corrente IRMS de 2,94 e a corrente IRMS de 5,6 que a gente calculou lá. Tem aqui a questão da corrente de pico a pico, que é o que a gente estava identificando. E é importante também aqui, então a gente analisou cada uma das correntes, então todo o exercício a gente tem a capacidade de verificar se foi realizado de uma forma correta. Eu tenho aqui uma opção que chama opção split, onde que eu consigo verificar, então, de uma forma bem clara, além do circuito que fica na esquerda, eu consigo estar vendo aqui, então, os meus sinais de tensão. Então, na esquerda está a tensão, aqui na direita eu mexo no módulo da corrente, aqui eu mudo a frequência, e aí tem uma opção aqui, que é só para mim ver assim, normal. Que aí ele meio que para, né? Eu consigo diminuir os valores de corrente. Bom, aqui é importante destacar, porque embora pareça que esteja ficando um pouquinho... eu vou tirar a tensão, então eu tirei a tensão. Aqui eu tenho a corrente da fonte, que nada mais é do que a soma das duas correntes. Então, eu tenho a corrente PR1, então aqui que eu vou chamar essa corrente aqui, deixa eu pausar a simulação. Isso aqui é a minha corrente IA. Aqui eu sou vou reposicionar um pouco os componentes aqui no circuito, só para não ficar tão... Então, vou colocar aqui para medir a corrente, vou fazer a mesma coisa com esses componentes aqui. Bom,
aqui agora ficou um pouco melhor porque antes estava um pouco misturado, né? Então, só para verificar, a corrente IA, vou chamar aqui de a corrente IB. Então, eu tenho aqui a minha corrente IB. Quando eu coloco para simular, então, aqui está todas as grandezas, né? Então, aqui eu vou tirar a tensão da fonte. Quando eu tenho a corrente IA, então eu tenho esse valor de corrente aqui, que eu consigo identificar, por exemplo, cada um dos valores, né? Então, no intervalo de tempo eu consigo ver aqui qual é o valor de pico dela e tudo mais. Eu tenho o valor de IB, e a gente nota que quando IA mais IB me dá o IF. Ó, e se eu pegar e somar ponto a ponto dessa senoide de A e essa senoide de IB, vai me dar a minha senoide IF. Então, a minha senoide IF é a que tá interagindo basicamente com a minha tensão lá quando eu estou aqui. Só deixa eu deixar na mesma escala. Ó. Podem ver, então, que na direita eu mexo na escala da corrente e na esquerda eu vou mexer, então, na escala na direita eu mexo na corrente. Deixa eu puxar aqui pra na direita eu mexo na escala da corrente e na esquerda eu mexo na escala da tensão. Então, se eu quiser, então, sempre lembrando que essas divisões aqui nunca eu esteja mexendo no valor. Né? E aqui a gente nota, né, claramente um outro fator que a gente identificou nesse circuito, que foi a questão da corrente ela estar atrasada em relação à tensão. Então, a minha corrente está atrasada em relação à tensão. E através do simulador a gente consegue identificar e realizar a simulação de diversos tipos de circuito. Tá? Então é possível a gente fazer essa simulação de todos esses componentes e todos estes circuitos. Ok? Eu acho que de um modo geral a ideia era essa, era mostrar como que funciona o simulador, apresentar aqui então eu posso ver o esquemático, montar, eu conseguindo verificar. Um outro fator importante é que também tem a relação de tensão. Então aqui a gente conseguiu verificar a corrente em cada um dos ramos, né? Eu consegui colocar. Eu vou estar tirando aqui para não ficar muito poluído visualmente. E eu consigo também medir a tensão em cima de cada um dos componentes. Só que para que eu possa medir a tensão, eu tenho que estar atento a algumas coisas, como por exemplo, para que eu possa medir a tensão, eu preciso colocar os terminais de um voltímetro sobre aquele componente. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é que eu coloco essa aqui eu estou medindo a tensão da fonte. Então, essa é a referência 1 em relação a essa tensão. Então, é como se eu estivesse medindo uma ponta do voltímetro está aqui e a outra está aqui. Mas se eu quiser medir a tensão sobre o R1, apenas sobre o R1, tá? Como que eu faço? Eu venho e coloco um pino aqui, só que eu tenho que colocar o outro lado, eu tenho que informar, senão ele vai sempre fazer em relação a esse ponto aqui, sempre em relação a essa referência. Então eu coloco em relação ao terra, eu coloco aqui. Aí eu sei que esse ref aqui é o ref 2, que ele está relacionado a esse aqui. Aí se eu clico aqui na fonte de tensão, coloco o periódico, por exemplo, vou tirar essa fonte de corrente também para dar uma limpada aqui. Então eu estou medindo a tensão somente sobre o meu sobre o meu. Eu posso colocar o ID de referência aqui e tudo mais, né? Só que eu sei ó, que esse aqui é em relação aqui, é como se eu estivesse colocando o multímetro aqui. E eu coloco, no momento que eu conecto aqui, ele vai encontrar. Então a tensão nesse ponto aqui, obviamente, ela é 88.314, conforme a gente calculou. Só que ela não me dá a fase. Ele não tem a capacidade, esse instrumento não tem a capacidade. Mesma coisa acontece, eu quero medir em cima do capacitor. Eu pego aqui, e conecto aqui e vou fazer a mesma coisa. Ele vai me apresentar o valor de tensão 98. Então a gente consegue verificar todos os valores. Eu quero medir entre dois pontos, a soma entre dois pontos. Tá? Bom, a soma entre os dois pontos vai ser, essa parte a gente até nem fez, não somou entre dois. Mas se eu quiser pegar entre esses três, ó, aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, a gente vai verificar o quê? O valor da própria tensão da fonte. Ó. E aí aqui a gente consegue então verificar a tensão em cada um deles. Mas sempre lembrando que para medir a tensão, obrigatoriamente tem que colocar. Então, no momento que coloca o voltímetro, por exemplo, coloquei um outro voltímetro, eu já tenho que botar o V- e saber que essa referência aqui esse ref3 é para esse. Cada um precisa ter a sua referência.
Então aqui eu estaria medindo, e aí eu identifico aqui que eu quero colocar periódico, não instantâneo, e assim. Então, ó, aqui eu estou medindo o valor de tensão em cima do indutor, aqui eu estou medindo o valor de tensão em cima do outro indutor, e isso a gente pode estar verificando para cada um dos circuitos e dos exercícios que a gente tem, que venha a trabalhar. Feito isso, tem uma opção aqui de salvar. Então a gente tem a opção de salvar aqui o circuito. Então, exercício aula, vamos salvar. Então, aí eu tenho a opção, fiz algumas modificações, eu posso simplesmente salvar. Posso colocar uma descrição aqui, ó, realizado a aula do dia X. Eu posso criar uma tag, então CA, depois eu posso procurar por tag, posso pegar inclusive tags que já existam e tudo mais. Então eu posso fazer isso daí, ou simplesmente só clico ali, boto o nome e mando salvar, e aí vai estar salvo o nosso circuito. Toda vez que tiver alguma dúvida com relação, clica na engrenagem aqui, a engrenagem ela geralmente vai nos apresentar, tem muitas informações, questão do grid que a gente pode tirar, sempre posso parar aqui a simulação, posso escolher outras formas, mas de uma forma geral, assim a gente consegue já realizar bastante coisa utilizando este simulador.